Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegria, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valal e esse é o podcast Porto e Gente, segunda temporada. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é o Porto e Gente é um podcast que fala sobre histórias do Porto de Santos, histórias das pessoas que trabalharam e ainda trabalham no Porto de Santos. Tá? Então, ele é a visão dessas pessoas que construíram o maior porto da América Latina. Bom, se você já é assíduo aqui no canal e sabe que isso aqui é um projeto independente, eu peço para você que, se você acha que é um projeto legal, contribui com algum valor de Pix, ajuda a gente a manter o projeto em dia, tá? O Pix vai aparecer aqui na tela, eu vou ficar muito feliz e a gente vai continuar com esse projeto ainda por muito tempo. Bom, então agora vamos ao que interessa. Ah, eu sempre esqueço. E se você é um empresário da Baixada Santista e quer atrelar a sua marca a um projeto que valoriza pessoas, entre em contato comigo pelo e-mail portoegente@gmail.com. portoegente@gmail.com. Vamos conversar, vamos mostrar a sua marca, vamos mostrar que a sua marca valoriza pessoas, tá bom? Então agora eu vou ao que nos interessa de verdade, ao que te interessa de verdade, que é o nosso convidado. Hoje eu recebo aqui uma categoria, posso chamar assim? Pode. Que eu nunca recebi aqui, que é o técnico portuário. Ele vai contar para a gente o que ele faz, e ele também é uma pessoa que tem uma história muito interessante que ele também vai contar para a gente aqui, tá bom? O nome dele é Edélcio Rodrigues, e ele é um técnico portuário. Seja bem-vindo, Edélcio. Obrigado pelo convite. Eu, inclusive, vi algumas edições anteriores, que alguns colegas doqueiros vieram aqui. Eu assisti algumas edições, muito legal, e parabéns pelo programa. Obrigada, Edélcio, obrigada. Mas conta pra gente como que você virou técnico portuário. Bom, eu tive uma trajetória de 15 anos no mercado de trabalho. Eu trabalhei 5 anos como segurança, depois trabalhei em torno de 10 anos na área comercial, e teve uma janela na minha vida de aproximadamente 4 anos, assim, que eu comecei a fazer concurso. E aí eu prestei alguns concursos e tal, e o interessante, que eu cito isso como exemplo, que como eu sempre fui muito bom em matemática, sempre gostei muito de matemática, de todos os concursos que eu prestei nesse período de 4 anos, o único concurso que tinha 20 questões de matemática era o concurso da Codesp. Jura? Foi legal e eu acho que isso fez a diferença. Porque eu cheguei a prestar Sabesp, prefeitura, coisas do tipo assim e tal. Mas bati na trave em alguns, prestei o concurso em 2010 e ingressei na companhia em 2011. Mas o que eu observo, não sei se é impressão minha, que nem eu não sou boa em matemática. Então, para mim, um concurso é bom quando tem redação, quando tem. Então, eu acho que no teu caso era isso. Você preferia que tivesse mais exatas do que humanas, é isso? Uma coisa que eu já percebi, vou te dar um exemplo. Quando eu fiz a minha graduação em administração, as pessoas querem fugir da matemática, não vou fazer engenharia, vou para a ADM que... Aí as pessoas chegam na ADM, tem matemática financeira. E assim, as pessoas, eu acho que o que falta na formação básica das pessoas é um bom professor. Porque a matemática, ela é a mãe das ciências, né? Ela é a mãe. Pois é, tudo Você tem tem estudos matemática. importantes de matemática na época da Grécia Antiga, Sim. enfim. Mas um bom professor faz muita diferença. Eu acredito. Então, assim, eu tive essa felicidade de ter bons professores. Eu lembro do professor Davi, que eu fui aluno do Colégio Brasília, no primeiro grau. No ensino médio, eu fui aluno do professor Calil. E foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que eu era bom em alguma coisa. Porque foi justamente no ensino médio que eu tive a oportunidade de representar a minha escola na Olimpíada de Matemática. Nossa! Então, assim, o adolescente, né, ele tem às vezes baixa autoestima, pensa em ser jogador de futebol, não consegue, vai aqui, vai ali. Eu acho que o adolescente ele é uma fase muito de turbilhões, né? Vai fazer aqui, vai fazer ali, aí não passa. Eu fiz teste no Santos, não passei no Santos, aí pensei em fazer tantas coisas, poxa, mas eu sou bom em matemática. Então, isso eleva a autoestima. isso eleva a autoestima. Ser bom em alguma coisa foi legal. é bom. E eu tive essa felicidade justamente no concurso da Codesp, tinham 20 questões de matemática. E na faculdade de administração, uma coisa interessante.
Eu descobri durante a aula de matemática financeira na faculdade, e estatística, que também tem ADM, que metade da minha turma tinha dificuldade com álgebra e aritmética. E aí eu fui, durante 3 anos, monitor de matemática da minha turma. Eu ensinava matemática. Mas você gostava de matemática Eu quando era sempre gostei de criança? matemática. Não, assim, eu aprendi a gostar da matemática sétima, oitava série. E aí no ensino médio eu realmente me aprofundei mais na matemática. Na faculdade, durante 3 anos, eu fui monitor dos meus alunos. O nosso professor de matemática na faculdade, ele era excelente. Mas, às vezes, a linguagem com que ele explica é muito técnica. Então, quando você explica de uma forma mais didática, mais feijão com arroz, o pessoal entende. Às vezes o Então, professor é bom, mas ele não sabe explicar, não é? Ele sabe para ele, mas ele não sabe passar. Eu já peguei professor assim. na verdade, isso é uma situação histórica, não só para a matemática, mas para todas as ciências. Eu li uma reportagem uma vez que o próprio Einstein, Albert Einstein, que eu sou fã dele pra caramba, ele, quando ele se formou em ciências, no final do século XIX, o objetivo dele era ser professor, pesquisador na universidade. Ele foi reprovado. Ele não Será? conseguiu, porque ele não era um cara didático. E ele ficou frustrado. Foi o pai dele que enviava cartas para a Europa toda para alguém conseguir um emprego para ele. E ele foi arrumar um emprego num serviço público eu esqueci o termo lá, mas ele arrumou um emprego público pro filho dele e foi lá de patentes. Um emprego que tinha a ver com patentes. E foi nesse emprego público que ele ficou durante mais de 10 anos que ele desenvolveu as suas teorias e depois foi o Prêmio Nobel de Física, acho que em 1914. Mas você vê, o cara foi um gênio, mas ele começou com frustrações também lá atrás. Então toda a ciência tem isso, né? Você tem a dificuldade e você tem às vezes um cara que é bom, mas que não tem facilidade para ensinar. O próprio Einstein queria ser professor e pesquisador da universidade e ele não conseguiu alcançar esse objetivo. Então você vê. Porque ensinar não é Não é fácil. fácil, entendeu? Não é Até com um fácil. cara que é um cara tão genial como Einstein, que é uma referência para todos nós, ele teve essa dificuldade. Como professor, ele não conseguiu fazer sucesso no início da carreira dele. Mas ele fez em outras, né? Fez, com certeza, né? Bom, agora me conta. Aí você prestou concurso, você passou para técnico portuário. Técnico Você portuário. sabia o que você ia fazer? Qual era a sua função? Não tinha a menor ideia. Só mais um, viu, gente? Olha o pessoal do Senep. O Senep é muito bom. Não, Eu o já Senep assisti. é ótimo, mas é que quando o André Bonini esteve aqui, eu falei para ele, quase todo mundo que vinha aqui, que prestou concurso, não sabia o que ia fazer. Ah, mas está no edital, mas às vezes a pessoa não visualiza. É interessante. Por isso que eu já te perguntei, você sabia? Não tinha a menor Então, e ideia. aí, como é que foi a descoberta? Foi engraçado que, assim, né? Todo o nosso treinamento foi feito na Rodrigues Alves, que é ao lado da presidência. E aí, a gente teve uma semana de treinamento, teve várias palestras. Uma coisa que foi sempre muito legal na Codesp, eu chamo de Codesp, mas agora o nome oficial é Autoridade Portuária de Portuária Santos. de Santos. Mas só um parênteses aqui. APS. Posso abrir um parênteses? Pode. Eu sou doqueiro. E digo uma coisa para vocês, que na linguagem operacional do dia a dia, especialmente para quem trabalha com rádio, eu sou doqueiro, trabalho na Codesp ou nas docas. É assim que o pessoal da operação se refere a mim. Docas ou Codesp. Agora, nos e-mails oficiais, nos eventos oficiais, Autoridade Portuária de Santos. Mas no dia a dia, é Docas ou Codesp. É assim que É assim funciona. que o pessoal É fala assim, no ainda? dia a dia, é assim até hoje. Às vezes, assim, quando você está numa sala de operações, por exemplo, praticagem, no caso da operação, o setor de atracação, por exemplo. Eu estava uma vez na sala da atracação, o pessoal se comunica muito por rádio com o pessoal da praticagem, porque a praticagem entra em contato com a Codesp para saber se o navio está liberado para poder entrar. Sim, sim. Tem alguns pré-requisitos para o navio poder entrar. Às vezes, o navio no semáforo do Porto Sem Papel tem que estar tudo verdinho. Se ele tiver amarelo por algum motivo, ou ele não pagou a provisão, ou a Anvisa não liberou, se tiver qualquer item que o navio não esteja liberado para entrar, quando o agente entra em contato com a praticagem, pede o navio, a praticagem já sabe que o navio não está podendo entrar. O agente é você. Não, a agência de navegação. Ah, tá. Todo navio que chega no Porto de entendi. Santos, o navio é da China, da Coreia, do Japão, da Grécia. Quando ele chega no Porto de Santos, uma agência de navegação local é que faz toda a administração do navio Entendi. aqui. Tem que pagar todas as despesas do navio para poder entrar no Porto de Santos. Então, o agente do navio, ele solicita, o meu navio vai atracar no Tecom 2, está liberado para entrar. Vai ter a Tecom 2, pode buscar o navio? Aí o prático, o teu navio está retido em docas. Eu vi essa comunicação por rádio. Como assim meu navio está retido em docas? Eu já fiz tudo. Aí o cara chega lá, está faltando pagar a provisão do navio, por exemplo. Ou está faltando
a gerência de meio ambiente liberar alguma coisa. Pô, mas eu já mandei tudo. Aí a gente tem que pegar o telefone, ligar para os setores, ó, o agente está dizendo que já pagou, que já liberou, falta só ver o que está acontecendo. Às vezes é um arquivo que falta ser verificado, que tudo depende de um funcionário ver e validar. Entendi. Tá tudo no sistema hoje, mas alguém tem que ver e validar. Ó, o navio está retido em docas. O cara usou esse termo no Usou o rádio. termo docas. Ó, o navio está retido em docas. Aí o agente liga para cá, liga para cá, liga para lá e algum funcionário vai verificar. Às vezes isso acontece no final de semana, às vezes acontece feriado, às vezes tem que ligar para um supervisor, ó, o navio está retido aqui por tal motivo, o cara disse que pagou. Alguém tem que confirmar, pagou ou não pagou? Está liberado ou não está? Se tiver liberado, o navio atraca. Mas a comunicação operacional do Porto de Santos ainda hoje é Codesp ou Docas. Interessante isso, bem interessante. Mas me conta, como é que foi? Você lá descobriu o que você ia fazer? Passou no concurso, fez as Então, palestras? uma coisa muito legal da Codesp são as palestras, né? Desde quando a gente entrou, sempre teve muita palestra e os funcionários antigos é que davam palestra pra gente. E aí, contando a história do Porto, muitos vídeos contando como é que foi a transição, desde 1892 até aqui, Então 130. todo funcionário conhece a história. Conhece, porque eles passam muitos vídeos, né? Contando a Legal. história. Ah, a partir de agora, todos os senhores são portuários. Ai, que bonito. É legal, É é legal, legal, é eu legal. acho legal. E o bom, assim, que a Codesp são várias profissões que se encontram lá, né? Sim, Várias profissões. Então, assim, um técnico de segurança do trabalho. Você é portuário e é doqueiro, mas você é técnico de segurança. Um eletricista. Você é eletricista, mas você é portuário e você é doqueiro. Então, assim, a gente veste a camisa de portuário e de doqueiro. É muito legal. é boas-vindas que eles fazem, É né? muito legal, é legal. Muito bom. E aí, depois de uma semana de treinamento, alguém lá determina para onde vai aquela turma. Aí pegaram a gente, colocaram numa van, cada um foi para um canto e me levaram para a Dirop. A Dirop, eu trabalhei 9 anos na O Dirop, que é Diró? é a diretoria de operações, né? É uma Ah, sigla, tá. diretoria de operações. É um prédio que não existe mais na nossa administração. A companhia, ela entregou o prédio e agora quem está administrando o prédio é a Cosco, ali no 12A. Sei. Mas aquele prédio já foi da Codesp. Nós trabalhamos ali, eu trabalhei 9 anos, mas o prédio tem mais de 50 anos de história, né? E lá eu trabalhei inicialmente no faturamento e depois trabalhei no setor de RSM. O que é legal, assim, que eu aprendi vendo com os meus olhos. A gente vê assim, poxa, o Porto é importante, o Porto é importante. E a gente que é aqui da região, a gente sabe que o Porto ele tem o ônus e o bônus. Sim. Vou dar um exemplo do ônus do Porto. Muitas vezes eu estou dirigindo e tem uma fila de caminhões que faz com que eu chegue atrasado em algum compromisso. Todo mundo que é da Baixada já passou por isso. Para vir para cá eu passo direto. Às vezes, quando você quer, vou cortar caminho, vou pegar perimetral que é mais rápido, aí o trem fecha você ali no Museu Pelé. Você fica ali 10 minutos esperando o trem passar. Então, assim, o Porto, ele tem o ônus e tem o bônus. Mas, quanto mais a gente aprende sobre o Porto, a gente vê que o bônus do Porto É muito maior, é né? muito grande. E detalhe, a maioria das pessoas não tem noção disso. Quando eu comecei a aprofundar meu estudo, que eu fiz pós-graduação em gestão portuária e logística, você começa a estudar um pouco mais a logística do Porto de Santos e toda a cadeia de suprimento, você vê que o Porto ele está irrigando toda a Baixada. Então, assim, Economicamente, né? economicamente, tem muito comércio que o cara não é portuário, mas a porta dele está aberta por causa do Porto. Sim. E ele não sabe disso. Segundo a reportagem, o Porto tem 50 mil funcionários diretos. Então, é uma engrenagem muito importante. Então, assim, eu comecei a trabalhar no faturamento. A gente, onde tudo deságua o faturamento. Eu cheguei a faturar navio, por exemplo, navio de granel sólido, uma fatura, 300 mil reais. O que é faturar um É navio? uma nota fiscal Tá, mas do quê? de serviços do Porto. O Porto de Santos tem a tarifa, né? Que a APS hoje, né? Na verdade, Tá. todo navio que atraca no Porto de Santos, ele paga dezenas de tarifas. Ele paga para a Anvisa, paga para a ANTAQ, paga para a Receita Federal e paga para a Codesp. São várias taxas, Entendi. várias tarifas. As tarifas do Porto de Santos são competitivas. Não são caras, são competitivas. Eles dizem que Santos é um dos portos mais competi- caros. Não é não, Não? são Isso é competitivas. lenda? É lenda, é competitivo. Então o que acontece? A tarifa andou mudando de um tempo para cá, mas na época que eu trabalhava, lá a tarifa era basicamente a tarifa TUP, que é a de infraestrutura de uso do canal, atracação e tabela 2, que é operação. Então tudo tem uma métrica. O navio vai operar com 5 mil containers. Ele pagava na época uma taxa tipo assim, R$ 90 por container. Isso na época. Nossa. Hoje a tarifa mudou.
Mas quando eu trabalhava no faturamento, era R$ 90 por container. Cheio. Nossa, é. Container vazio não cobrava. Ah, Mas não? cobrava outras coisas do navio, cobrava pela metragem do navio e tal. Mas assim, você vê uma fatura da Codesp que é enviada para o agente pagar, por R$ 300 mil uma fatura, o navio fica 3, 4 dias operando, vai embora. Uma fatura de 300 mil é algo muito significativo. É. Então você imagina assim, quando a gente começa a estudar a logística do porto, a gente começa a abrir o nosso conhecimento. Um navio não é só operação de carga. Quando o navio atraca no Porto de Santos, além da carga que é embarcada ou descarregada, importação ou exportação, o navio ele movimenta muitos insumos. Essa é a chamada cadeia de suprimento. Porque a logística, você estuda a carga da origem até o destino. Basicamente, transporte, armazenamento e operação, com segurança e eficiência. Logística basicamente é isso. E o que é a cadeia de suprimento, que o pessoal chama de supply chain? A cadeia de suprimento você tem que abranger todos os insumos que fazem parte do Porto de Santos. Vou te dar um exemplo. Eu já vi um navio solicitar RSM, requisição de serviços e materiais. Todo navio que atraca no Porto de Santos solicita RSM. Eu trabalhei 6 anos no faturamento e trabalhei 6 anos no setor de RSM. O navio solicita água mineral, essas garrafinhas de 1,5 litro. Meu, sobe um pallet de 400 quilos de, assim, mais de 200 garrafas de água mineral. E quem fornece? É a ABS? Não, é assim. O Porto de Santos, só para você ter uma ideia, além da Codesp, os stakeholders do Porto de Santos, todo esse ecossistema do Porto envolve aproximadamente 1.000 empresas. As pessoas não têm noção disso. Não. 1.000 empresas, entre operadores, agentes, despachantes e fornecedores. Quando a gente fala de RSM, são os fornecedores. Esses fornecedores são cadastrados? Todas as empresas entendi. que operam no Porto de Santos têm que ter cadastro. Eles cadastram não só o CNPJ, tem que cadastrar também os veículos que vão entrar no porto, circular. porque você vai estar com mercadoria no porto. Área primária, tem o gate da guarda portuária. O navio, o caminhão da empresa tem que estar com a placa cadastrada. E cada funcionário da empresa que vai entrar na área primária tem que estar com o crachá também motivado pela guarda portuária, porque o acesso ele é restrito. Então, tudo isso foi cadastrado, alguém cadastrou, tá tudo feito. Então, mais de 1.000 empresas. E milhares de funcionários terceirizados dessas empresas que prestam serviço. Então, eu vou te dar um exemplo. Empresas tem aqui perto de você: G. Pierotti, Master Marine, Help Marine, Trapel, DSF. São empresas que são fornecedores. Então, eu vou te dar um exemplo. Um navio de carga tem em torno de 20 tripulantes. O navio embarca 2, 3 toneladas de mantimentos. E embarca alguns pallets só de água mineral, alguns pallets só de refrigerante, aí carne congelada, arroz, feijão. Tem outras empresas que fornecem especificamente tinta, verniz, produtos químicos em geral. A Extintec é uma das empresas que eu já vi no Porto, oferece extintores. Então, o extintor são 2 RSMs. Uma RSM de descarga do extintor velho e uma RSM de embarque do extintor novo. Tudo isso acontece no Porto de Santos. Então, o navio atracou, 5, 6 RSMs, aí depois começa a operação. E esse é teu trabalho? Fazer isso? Então, hoje eu estou na fiscalização. Tá, mas já foi seu trabalho? Sim, eu trabalhei com a RSM 6 anos, né? Nossa, deve ser muito interessante. O Porto de Santos, ele te dá muita oportunidade de aprender muita coisa, cara. Assim, nesses 15 anos eu vi muita coisa com os meus olhos, isso é muito legal. Outra coisa que eu costumo destacar para as pessoas é que eu posso dizer, o Porto de Santos, ele está migrando do analógico para o digital. Eu estou vendo isso. E isso não agrada todo mundo. 15 anos, né? Eu entrei em 2011 e a estatística de 2011 era sempre era aquilo que foi publicado em 2010. E agora a gente tem a estatística de 2025. Então, eu vou completar 15 anos agora em outubro. Mas o meu parâmetro de estatística tem essa janela de 15 anos. Em 15 anos o porto dobrou de tamanho, em termos de movimentação de cargas. Então, o porto tem que modernizar. E essa transição do analógico para o digital, ela é inevitável. Sim. Ela vai acontecer. Por isso que a gente vê com o tempo, cada vez mais aquelas profissões que dependem de força física, carregar caixa, carregar saco, eu acho que isso vai existir para sempre, mas é um gráfico decrescente. Cada vez menos. Década de 90, um navio atracado, 50 trabalhadores. Hoje, um navio atracado, 5 trabalhadores. E tudo com máquinas, tudo com automação. E a operação de carga é o dobro da carga de antigamente. E o navio que ficava atracado 10 dias, hoje fica 3, 4 dias. Então, tudo isso aconteceu e eu estou vendo isso com os meus olhos. Uma coisa que me impactou bastante também
dessa transição do analógico para o digital foi a nota fiscal. Você vê, eu vi uma fatura de 300 mil reais. Quando eu entrei na Codesp, as faturas eram impressas nesses papéis com papel carbono em 4 vias. Ai, lembro E disso. aí o motorista saía à tarde entregando essas notas fiscais nas agências, fisicamente, e um pessoal só entregando as faturas de carro. Hoje em dia vai Aí, direto, né? então, em 2014, foi todo um treinamento. A empresa contratou aquele programa alemão SAP, na época foi Sim. mais de 10 milhões de reais na época, para contratar esse programa, que é um programa bastante carregado. Assim, a gente teve assim, 6 meses de treinamento com esse programa. Aí, pelo que eu me lembro, foi 2 de janeiro de 2015. Sim, tem que ser nessa janela, porque contabilmente tem que ser sempre janeiro, para você mudar o sistema contábil. 2 de janeiro de 2015, implantou o SAP, Nota Fiscal Eletrônica. Então, agora o cliente recebe tudo por e-mail. Todas as empresas do Porto tiveram que cadastrar um e-mail oficial, um e-mail corporativo, para receber as faturas. Está tudo assim agora. Mas torna mais eficiente Então, também, mas né? essa transição do analógico para o digital que eu presenciei, a RSM é a mesma coisa. Antigamente era um balcão de atendimento. E também folha com papel carbono em várias vias, uma do cliente, uma do faturamento, uma para a guarda portuária. Hoje não. Hoje você entra no site, tem o portal do cliente. Então, o funcionário da empresa ele tem que se logar com o CPF e senha dele lá. Ele solicita 24 horas por dia a RSM. E isso vai ser embarcado no navio. Então, assim, esse processo de digitalização, ele está em curso. E eu estou vendo. Agora, a gente também assistiu muitas palestras, né? Lá fora já acontecem coisas que no Porto de Santos ainda não foi implantado. Mas vai ser. Que nem, especialmente a área de container. Porque container é uma área assim, que tem um fluxo de capitais muito grande. Então, com um navio de container carrega 10 mil containers, são milhões de dólares em equipamentos. Então, assim, o valor agregado é muito alto, o investimento é muito alto. Então, o que acontece? Lá no porto de Roterdã, ou no porto de Hong Kong, ou no porto de Singapura, e tem também alguns portos chineses, que eu não consigo nem falar o nome, que é um nome diferente, né? Já tem aqueles terminais de container, que é chamado de terminal fantasma. Mas não é fantasma, porque que acontece? Lá no cais não tem ninguém operando. Os transtainer, portainer, os caminhões que são aquelas plataformas sem motorista, entram, embarque de container ou descarga de container, sem pessoas no cais. Zero Eu acho pessoas. muito triste. Então, mas Bonito na do caso é ver verdade, essa mas movimentação. na verdade, não é um terminal fantasma, É porque um os nome, né? funcionários, eles estão trabalhando numa área recuada, num É prédio. mais seguro. Claro, porque que Mas acontece? é bem Todo menos, mundo, é muito menos gente. sim, na verdade, eu vou te dar assim um chute. Eu imagino que um funcionário, ele com joystick, ele consegue operar 2 equipamentos. Então você tem esse ganho para a empresa de redução de Sim, mão de obra, mas tem que ter o cara trabalhando lá no mas muito prédio. menos gente. Então, mas na verdade, como o porto está crescendo de tamanho e o Porto de Santos vai continuar ampliando. Você Sim, tem mais eu berço para tenho você, acompanhado. o porto vai continuar crescendo. Então, assim, mão de obra sempre vai ter, mas cada vez mais qualificado, que nem Sim, agora. sim. Eu percebo que os profissionais de TI estão ganhando espaço. Em todas as empresas do porto, você tem processos sendo digitalizados, você tem centros de pesquisa para fomentar desenvolvimento de algum tipo de sistema para automatizar processos, para você agilizar processos. Essa parte de inovação. Essa Sim. palavra inovação hoje no Porto. Mas eu quero agora voltar para você. Você já está lá na inovação, eu quero saber do Edélcio. Edélcio, a gente se empolga. Eu sei, eu estou vendo ele empolgado aqui, eu não queria cortar, não, mas eu falo assim, nosso tempo não dá. Essa é a conversa que a gente tem que ter tomando um café. Porque é gostoso de ouvir. Você está me falando coisas que eu não conheço. Sabe, assim, eu faço uma ideia, mas assim, conhecer eu não conheço. Então, mas eu quero saber do Edélcio, do menino Edélcio, que entrou, fez concurso. Aí você, depois, agora você está na fiscalização. Há 3 anos. Fiscalização de quê? Então, o legal, que eu trabalho na Codesp, vou fazer 15 anos, e eu sempre trabalhei no escritório, né? Faturamento é escritório, RSM é escritório. Você fazia mais um administrativo. Depois juntou RSM com Porto Sem Papel, escritório. Então, assim, eu sou portuário, e tenho contato com navios tudo em sistema, porque tudo que acontece no porto tem algum sistema acompanhando, espelhado, tudo que acontece lá acontece no sistema, especialmente porto sem papel. Navio atracou lá, está atracado no porto sem papel. Navio desatracou lá, tem que desatracar no porto sem papel. É tudo sistema. Eu agora estou tendo uma oportunidade legal assim, de acompanhar
a atracação do navio. E é Eu vi um bonito, vídeo cara. seu. É bonito, é Você legal. faz vídeo Faço alguns vídeos. do navio Meu, chegando. você pega um navio assim, vai de 250 metros, chegando com os Deve rebocadores. ser lindo. É lindo, cara. É lindo, cara. É assim, é muito. É um navio Aquela coisa gigante, cara. enorme chegando assim. Um navio Há mais 3 bonito que o anos que outro. você tá nisso? Um navio mais bonito que o outro. Então, assim, a gente acompanha a atracação, acompanha a operação, acompanha a desatracação. E o que você tem que fiscalizar ali? Então, na verdade, a gente tem que fiscalizar tanto a movimentação de carga. Então, vou só te dar um exemplo. Na fiscalização, existe um trabalho bem coordenado entre os fiscais e os técnicos de segurança, especialmente na parte de granéis líquidos, porque existe uma série de cuidados. Então, vou só te dar um exemplo. Eu agora estou na área da Lemoa. Tem dois, basicamente, terminais que trabalham com granéis líquidos no Porto Santos. A Lemoa, margem direita, e Ilha Barnabé, margem esquerda. Em cada lado você tem 4 berços. 4 navios aqui, 4 navios lá. Então o que acontece? Quando você tem navios operando com granéis líquidos inflamáveis, como é o caso de gasolina, etanol, diesel S10, ou produtos químicos muito perigosos como metanol ou BTX benzeno, a recomendação técnica de segurança é fechar o cais. Então nós, fiscais, avisamos a guarda portuária para fechar o acesso. Você não pode ter nem veículos a 90 metros desses navios passando. Aí que é engraçado, você fecha o cais todo, fica aquele deserto. Em cada navio você tem lá um fiscal, um operador, enquanto o navio está operando. Normalmente, dependendo do tamanho do navio, 2, 3 dias de operação, basicamente. Só que tem uma hora que o navio termina. Desconectou o navio, aí tem as RSMs, ou no início ou no final da O operação que tem é as RSM? essa requisição de serviços e materiais. Tá. É a entrada de insumos, água, refrigerante, sorvete, carne, extintor, tudo isso, tinta. E aí, quando o navio desconecta, quando o navio desconectou, aí a gente avisa a guarda portuária, pode liberar o gate. E aí todas as empresas que prestam serviço no porto, eles entram com os veículos. Tem laboratório, tem várias empresas. E assim, o cais, ele demanda muita manutenção, né? É impressionante. Quando você vê assim, 2 navios desconectou, terminou a operação, desconectou, meu, a quantidade de empresas que chegam em empreiteiras, cada um com uma cor diferente, todo mundo com EPI completo, capacete e tal, tem pintura, tem solda, porque você imagina, granel líquido é bem complexo, porque você tem, do lado do cais, você tem uma centena de tanques de combustível. Dos tanques até você chegar perto do navio, que é o que a gente chama de manifold, que é a parte que chega bem pertinho do navio, sei lá, talvez tenha uns 1.500 metros de dutos. 1.500 metros de dutos, onde os navios ficam conectados ali. Então, tudo isso demanda muita manutenção. Tem muitas empresas que trabalham com manutenção, com solda, Então, quando o com navio vai pintura. embora, entra o pessoal para fazer manutenção? Mas são muitas empresas. Gente, não fazia ideia Muitas disso. empresas fazem manutenção no porto. É sempre? É todo dia. Todo dia você tem empresa fazendo alguma coisa. É pintura, é solda. Aí daqui a pouco vem um cara lá, monta um andaime para fazer alguma coisa. É lâmpada. É tudo, cara, toda hora. Às vezes, quando o navio. Uma vez eu presenciei uma discussão entre um prático e o operador. Porque o navio chegou muito rápido e ele bateu com força na defensa. A defensa é um amortecedor que tem ali Sim. no cais. Porque se não tivesse a defensa, Quebra tudo, o navio não é que ia quebrar. Se não tivesse defensa, o navio iria atracar grudado no cais de alvenaria, uma parede. Ou Pode seja, quebrar, né? não é que ele vai arranhar, vai arranhar. E o navio, ele tem que estar sempre pintadinho, porque a pintura protege de oxidação. Então, se você tem uma pintura com arranhão, isso em semanas já vira uma ferrugem e vira um buraco. Então, o navio ele tem que ter esse cuidado com o navio. O navio não pode bater em qualquer lugar, senão isso vai demandar manutenção. Entendi. Então, todo cais, todo ele tem a defensa. Então, tem o cais e tem a defensa, que é uma estrutura que era basicamente metálica, com corrente, com muita coisa, e uma borracha na ponta. Então, o navio encosta na borracha. E a defensa tem um amortecedor. Só que às vezes o navio chega com muita força, ele bate, ele pode danificar. Aí uma vez teve um bate-boca lá, entra mais devagar, cara. Pô, então me diz que velocidade que eu tenho que entrar, os caras ficaram batendo boca lá. E você ouvindo? E eu só ouvindo, assim. Ataca esse navio que eu tô quietinho aqui, atraca logo esse navio. Aí o navio atracou e tal, mas se acontecer de um navio atracar com muita velocidade e quebrar uma defensa, isso vai gerar um relatório, alguém vai ter que pagar essa conta. É. E a Imagina. defensa, aí o que acontece? Quando uma vez aconteceu de uma defensa quebrar, não estava no meu plantão. Eu fiquei sabendo no dia seguinte.
o Pier 1 da Alemoa está interditado por, sei lá, 3, 4 dias. Por quê? Tem uma defesa Isso é quebrada. prejuízo, né? Você fica com um berço sem atracar navio, você imagina. Aí lá na Barra fica uma fila de navio para entrar. A gente vê, né, Na que Barra lá tem 50, 60 navios para entrar. Então, aí quando vai fazer a manutenção na defesa, tem uma empresa especializada, eles vêm de barco fazer a manutenção. olha que Aliás, legal. as pessoas não têm noção disso, né? Tem muitas empresas que trabalham na água, empresas de navegação ali e de operação portuária que dão suporte na água. Vou te dar um exemplo de uma empresa, Lanchas Fabiana. Eu fiquei sabendo que a Essas lancha... lanchas que tem aqui no Valongo? Então, várias lanchas. A lancha Fabiana, ela também faz RSM. Por quê? Às vezes o navio não atracou. O navio está lá na barra, mas acabou a comida da tripulação, acabou a água mineral, acabou alguma coisa. Os caras, a lancha Fabiana, solicita uma RSM. E aí, aqui no Gate 21, perto do Armazém 37, embarca os mantimentos aqui no Gate 21. A lancha Fabiana vai até lá a barra, deve ser quase 10 quilômetros, e embarca lá. O navio nem atracou ainda, já está recebendo lá na barra. De comida, de água, de às vezes remédio. Então, a Lancha Fabiana, que é uma das empresas que dão suporte na área do cais, só a Lancha Fabiana tem 30 embarcações. Para você ver como é que é a Por isso operação. que eu já vi um monte de lancha Então, fabiana. só a Lancha Isso. Fabiana tem pelo menos 30 embarcações. Então, tem muitas empresas que prestam serviço no porto que a gente tem nem noção disso, cara. Por isso Ah, que o então porto a é lancha gigante. fabiana é uma prestadora de serviço? É, Não sabia, é. mas já vi, mas não E sabia. tem 40 anos de história a Lancha Fabiana. Que 40 anos. interessante. Inclusive, eu já fiz aquele passeio lá no canal do Porto. Quando eu fui fazer esse passeio, a lancha que foi disponibilizada pra gente é a lancha Fabiana. Eu acho que a que eu fui a primeira vez sim, a segunda eu Porque fui eles têm num. contrato com a Codesp, né? E Eles a têm segunda contrato. que eu fiz foi num. Esqueci o nome agora. Ai, não lembro agora o nome. É Eu acho tipo que um veleiro, não, Então, não mas eu lembro o acho que o nome. nome da embarcação é catamarã. O nome da embarcação. É, então, eu fiz num catamarã. Então, Catamarã seria um modelo. mas esse catamarã, ele pertence à lancha Fabiana. Ah, Entendeu? entendi. Eles têm mais de 30 embarcações. Que eu já vi várias. Mas olha, então agora eu quero saber de você uma coisa. Eu vi uma reportagem, né? Porque para a gente combinar aqui, eu saí fuçando seu Instagram, vi lá seus vídeos do navio chegando, muito legal. Mas aí eu também vi que você participou de uma denúncia, eu não sei se eu entendi bem, se foi isso. Eu vi uma reportagem da Tribuna, onde você deu uma entrevista. Você quer falar sobre isso? Claro, Então eu falo conta. sobre qualquer assunto, sem problemas. Eu acompanho muitas notícias do Porto, assim, eu vivo isso, eu me apaixonei pelo Porto. E tudo que diz respeito ao Porto de Santos, eu procuro aprender. Quando eu tive conhecimento de que havia contratos superfaturados, eu fui no Ministério Público e fiz uma denúncia. Em que ano foi isso? Isso foi 14 e 15. 2014, 14 e 15, 2015? é. Não só fui eu que fiz essa denúncia, o Sindaport também fez denúncia. Geraram um processo. E depois a Polícia Federal fez uma operação. E eu aplaudi. Eu sou fã da Polícia Federal, né? Eu sou filho de policial, né? Eu sou filho de policial com costureira. Então, quando a Polícia Federal entrou no Porto de Santos, cara, eu aplaudi de pé. Eu dou mal moral pros caras. E houve uma operação na Polícia Federal e um fato inédito. Foi a primeira vez na história da Codesp que teve um presidente preso. Em função disso, nas minhas redes sociais, eu vi muitas mensagens da imprensa. E eu acho que o trabalho da imprensa é bem importante. Eu não preciso de 5 minutos de fama na minha vida. Eu não dependo disso. Mas, diante dos fatos relevantes que aconteceram, eu decidi dar entrevista. Eu conversei com a Solange Freitas. Eu até hoje tenho o WhatsApp dela, converso com ela até hoje, uma pessoa super profissional, muito séria. E eu dei entrevista com ela para ela e contei a minha versão dos fatos. Quando eu dei essa entrevista, foi em 2018, foi quando o presidente estava preso. Então, todo dia na TV Tribuna se falava sobre esse assunto. Não Isso só na ficou TV rolando de Tribuna, 2014, 2015 até 2018? na verdade, a operação da Polícia Federal foi em 2018. Tá. A operação da Polícia Federal. Mas a denúncia foi feita em 14 e 2014, 15, eu não lembro 15, exatamente o entendi. ano. Mas os contratos superfaturados naquela época eram evidentes. Evidentes, entendeu? Você, poxa, até hoje você vê assim, um edital de uma escola pública, quanto custa uma mochila? Ah, custa R$ 100. Aí a prefeitura compra 1.000 mochilas por R$ 150. Isso é muito comum, né? Quem acompanha um pouco o serviço público sabe que isso acontece.
Mas foi um fato inédito. O presidente da Codesp foi preso. Eu dei a entrevista, expliquei a situação. E eu acho que isso foi importante. Depois disso, veio a lei das estatais, que regulamentou muita coisa no serviço público. E, ao meu ver, a minha leitura é de que, neste momento, não existe corrupção na Codesp. Até porque a empresa ela avançou muito nessa questão aí da ouvidoria, essa questão do compliance, avançou demais. Então, na minha opinião, hoje, o Porto de Santos está bem financeiramente, inclusive a empresa, com as contas em dia, em função de uma boa gestão que está acontecendo. Há males que vem Mas, para bem, né? mas eu vou te falar, eu fui elogiado e criticado pelo que eu fiz. Não sei. Ah, porque você correu muito risco e tal. Porque realmente, assim, no dia que eu gravei essa entrevista, foi por volta de 14 horas, a Solange me falou assim, olha, Deus, ou vai pro ar hoje, na segunda edição, às 19 horas, sexta-feira, ou vai na segunda-feira, a primeira edição. Tá bom. Aí eu dei uma volta pelo centro de Santos ali e tal, comprei algumas coisas, fui pra academia, a hora que eu cheguei na academia, 19 horas, começou o jornal, começou a passar a reportagem e não consegui treinar. Porque as pessoas não pararam de me ligar. Delcio, tu é louco, você tá na televisão, cara. Aí, vários amigos me parabenizando, me ligaram e tal. E o fato engraçado disso, né? Meu pai estava vivo ainda nessa época, foi em 2018. Meu pai faleceu em 2021. Ele já era um policial aposentado. E eu sempre frequentei delegacia. E sempre frequentei todas as festas da Polícia Civil, final de ano. Todas. Então, os policiais da antiga, Santão, Lanzudo, Policinha, Gregório Língua, os caras respeitados Gregório Lima. lá de trás, os caras tudo me conheciam que frequentavam a minha casa. Então, quando aconteceu essa reportagem, meu pai não estava vendo televisão. Mas um policial amigo dele, ele me contando, né? Com aquela linguagem engraçada de policial, que eu sempre achei muito engraçada a linguagem de policial. Um policial ligou pro meu pai. Pedrinho, você tá vendo a televisão aí? Não. O que tá acontecendo? Aí ele falou assim pro meu pai, ele contando, Pedrinho, a Federal tá pondo em cana os caras no Porto de Santos e o teu filho tá na televisão dizendo que fez denúncia no Ministério Público. Fala pro teu filho não entrar nessa, não, que isso é perigoso, meu. Ele não sabe o que ele tá lidando, cara. Só tem bandido lá no Guarujá, tem os caras do Guarujá que foram presos, né? Empresário e tal. Eu achei isso engraçado. Aí meu pai me ligou também. Eu não acabei não treinando, né? Porque eu não consegui treinar, só no telefone. E falei, pai, eu vou ir tomar um café. Aí eu fui lá do meu pai, tomei um café, e meu pai me apoiou. Assim, falar a verdade e dar cara pra bater. E assim, tem uma coisa que até a Solange Freitas conversou comigo. Quando eu cheguei na TV Tribuna, ela achava que eu ia dar entrevista sem mostrar o rosto, ia distorcer a minha voz. E na época eu estava com um versículo bíblico na cabeça, eu falei um versículo para ela, falei, não, eu vou dar minha cara para bater. Ela vai. Aí passou pelo estúdio, cumprimentei o Tony Lammers, o pessoal da TV Tribuna, me levou para um estúdio parecido com esse, assim, bem iluminado, e fez uma reportagem super legal comigo. Mas assim, o fato de eu ser um cristão, isso também altera um pouco o meu comportamento. Não que eu seja, assim, um homem super corajoso e até, de certa forma, irresponsável. Não é isso. Mas, assim, como é que eu, como um cristão, que leio, por exemplo, que Davi enfrentou Golias, e de que vários personagens da Bíblia passaram por situações difíceis e enfrentaram com a ajuda de Deus e venceram, por que eu vou me acovardar diante de uma situação difícil? Essa semana eu estava lendo um texto, só para fechar o assunto, a origem da minha coragem não é de Deus. Eu tenho que dizer isso. A origem da minha coragem vem de Deus. Eu vou só te dar um exemplo. Um exemplo. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, tem um texto muito bonito que fala assim: Jesus chamou os discípulos para entrar no barco e ir para outra margem. E o que aconteceu no meio do caminho? Uma grande tempestade. Talvez essas adversidades da nossa vida sejam tempestades. Só que se eu estou indo para uma outra margem, com Jesus no barco, com a minha família no barco, significa que a minha vida ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem um destino. Eu não posso ter medo da tempestade, porque eu estou no barco com Jesus. Então eu estou disposto a enfrentar essas situações com a coragem que vem de Deus e eu creio que eu vou vencer. Então a minha vida, como portuário, como cristão, ela se mistura. Se eu não agir com coragem, é como se eu não fosse um cristão de verdade. Sim, eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Mas isso não te gerou problema, não? No trabalho?
Então, eu ouvi de algumas pessoas de que meu nome estava na diretoria, de que eu podia ter algum tipo de represália. Tanto é que tinha várias mensagens nas minhas redes sociais da imprensa, Band, Record, e eu decidi, eu respondi todos eles com o maior respeito, falei, ó, eu não vou dar mais entrevista, eu já dei uma entrevista. Então, assim, Sim. eu contei a minha versão dos fatos para a imprensa, porque eu acho que o trabalho da imprensa é importante. E eu queria fechar esse assunto, porque eu fiz uma denúncia, o Sindaporte também fez, outras pessoas fizeram. Houve uma operação da Polícia Federal e uma prisão inédita do presidente da Codesp. Sim. Então, eu achei necessário dar a entrevista para explicar os fatos, para fechar o assunto. Mas, com todo respeito, eu agradeci o convite das outras emissoras e não quis dar mais a entrevista justamente para evitar confusão, porque um colega meu, quando eu cheguei segunda-feira no trabalho, tinha uma turma me esperando lá, né? Aí o pessoal me cumprimentou, tal, parabéns pela sua iniciativa, tal, mas cuidado, não sei o quê. Aí teve um colega meu que falou assim, Adelson, depois de um dia, né, falou, ó, teu nome tá lá na diretoria, cara. Eu fui lá e vi teu nome numa folha de papel lá, eu acho que foi tentar puxar teu tapete. Mas assim, cara, pensa assim, eu trabalho numa empresa muito grande, a Codesp é uma empresa muito grande. Existem processos, existe uma ficha funcional. Como é que uma diretoria, alguém que se sente prejudicado por um funcionário, vai punir um funcionário por um detalhe como esse, se é um funcionário assíduo, produtivo, e todos os sistemas da Codesp que eu me cadastrei, todos, seja por sem papel ou faturamento, o meu registro, eu tenho milhares de ações, seja faturando no faturamento, seja emitindo RSM, por todos os setores que eu passei da companhia, eu fui produtivo. Então, assim, eu não tenho uma advertência, não tenho uma suspensão. Como é que você vai demitir um cara concursado de uma empresa porque deu uma entrevista? Então, claro que posteriormente eu passei, até por outras publicações minhas nas redes sociais, eu passei por uma entrevista no pessoal do Comissão de Ética. Eu fui entrevistado, me chamaram na Comissão de Ética, e cheguei lá, tinha amigos meus na Comissão de Ética. E aí, Edelson, beleza, beleza, eu tenho um negócio aqui para responder. Então, tudo bem, então. Aí o que eu respondi? Como desde a época da faculdade eu tenho a Constituição Federal em casa, eu peguei o artigo 5º da Constituição Federal e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque a Constituição Federal, ela nos dá a liberdade de pensamento, de opinião, de expressão. Eu tenho essa liberdade. Tudo bem que eu respeito também o RIP, o Regulamento Interno do Pessoal da Empresa, eu respeito. Mas diante dos fatos, de tudo que aconteceu, eu não me arrependo nada do que eu fiz. Ah, que bom. E de lá para cá já mudou, né? Depois, logo depois mudou essa diretoria, não foi uma Mudou. história assim? Mudou 2 vezes, né? A É, diretoria mudou né? 2 vezes. E o que que você notou de lá para cá? Eu penso que um dos erros da gestão anterior foi investir muito tempo falando de privatização da Codesp. Porque o mercado não quer isso. O mercado não quer. O sistema do Porto de Santos é um sistema de porto público. Porto é público, mas as operações são privatizadas. Isso tem um nome, chama-se landlord. Porto público e operação privatizada. Assim acontece nos Estados Unidos, assim acontece no Porto de Rotterdam, na Holanda, assim acontece nos portos chineses. Os maiores portos do mundo, eles funcionam no mesmo sistema do Porto de Santos. Porto público e operação privatizada. E é eficiente. Então, eu acho que um dos erros da gestão anterior, logo depois que esse presidente foi preso, foi investir muito tempo e fazer audiência pública e debater, investir com a possibilidade de privatizar a Codesp, que eu acho que não é uma decisão assertiva, assim como eu sou contra privatizar a Petrobras. Você não tem necessidade de privatizar uma estatal que dá lucro e todo ano no fechamento remete milhões de reais para o Tesouro Nacional. Não tem porquê. Agora, vamos privatizar os Correios. Aí tem que se estudar, porque o Correio está dando prejuízo. Tem que se estudar essa possibilidade. O que está dando certo, melhor não mexer, Então, né? agora, o Porto de Santos, depois que chegou a gestão do Pomini, qual a minha avaliação? Eu, assim, genericamente, o que eu posso falar? É o doutor Anderson Pomini, É, né? Tá. Me parece, não conheço Que é o ele, atual. se não é meu amigo, eu vi ele pessoalmente uma vez, mas eu acho que ele tem sido um bom gestor. Um líder que colocou as peças certas no lugar certo. E assim, de forma geral, para o público entender um pouco o que eu estou falando, quando eu entrei na Codesp, em 2011, já se falava em fazer o Porto Madeiro. Ah, o Falavam, nosso Porto Madeiro. vamos fazer um Porto Madeiro aqui no Valongo. Eles falavam até assim, Porto Valongo, Porto Madeiro. Tinha reportagem sobre isso, Eu com lembro, eu frequência. vi já.
Reportagens. Então, assim, eu entrei no porto, durante muitos anos eu vi esses armazéns abandonados. E multiplicando pombos e ratos e problemas. Então, assim, só o fato do Pomene conseguir fazer esse meio de campo com prefeitura, com Brasília, e conseguir recursos privados, não saiu do. Tá andando, né? Tá A andando. coisa tá andando. Inaugurou o Parque Valongo e está ampliando. Poxa, só isso já mostra que o trabalho do cara tem qualidade. Trabalha direito, entendeu? É um bom líder e é um cara que sabe articular com os setores de Brasília. E o Porto continua avançando. Então eu acho que esse é o caminho. Porto público com eficiência. E eu acho que a Codesp está no caminho certo para levar o Porto A para o Codesp. futuro. Ele não consegue. A Codesp, autoridade portuária, né? Está no caminho certo. Que bom. E aí, o que você falaria para alguém que quisesse entrar no Porto hoje? Qual o conselho que você Eu vou daria? dar um recado para os jovens. Atenção, jovens. Você que tem entre 16 e 60 anos, ainda dá tempo de trabalhar no Porto de Santos. O Porto de Santos, assim, ele tem oportunidade tanto nível de concurso público quanto de empresas. Eu acompanho toda semana essas publicações. E hoje eu vejo que está meio a meio. Com vagas para nível médio, técnico, e vagas para nível superior, que seriam os analistas especialistas. Técnico em mecânica, técnico eletricista, técnico segurança do trabalho, técnicos de TI em geral. Tem vaga para trabalhar no Porto de Santos. Tem vaga. Tem muita vaga, né? Eu Muita vejo vaga. também. Ó, se você pensar assim, ó, toda semana de 20 a 30 vagas de emprego. Toda semana. É pô. muita coisa. Toda Mas semana. também o Porto é uma cidade, se você parar para pensar. É uma cidade, É verdade. né? A gente que faz parte. Aliás, eu acho que as escolas elas deveriam fazer mais excursões para o Porto de Santos. Com Eu mais falo frequência. isso aqui. Porque as pessoas não têm noção do Porto de Santos. Tem que ver. Mas o Senep está melhorando nisso. Eu sou obrigada a reconhecer. O Senep eu faz um tenho bom acompanhado de perto e eu tenho visto. Você entrou no Porto com quantos anos? Olha só, eu prestei o concurso aos 37 anos e ingressei na Codesp aos 38. Olha lá. Nem era tão menino assim, né? Você vê, eu já tinha 15 anos de mercado antes de entrar no Porto de Santos. E o que mudou na sua vida? Cara, eu sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei muito. Mas a experiência de ser doqueiro, para mim, foi muito legal. Porque, assim, o pessoal do serviço público brinca, né? Não é o maior salário, mas pinga, mas não seca. É o termo que o pessoal brinca, assim, o pessoal que é concursado, né? E, na verdade, eu faço parte hoje de um time que tem 132 anos de vitória. Meu. Então, assim, eu sou grato a Deus por ter passado no concurso, mas eu também me orgulho disso. Cara, eu trabalho no maior porto do país, meu. Então, assim, e eu ingressei pela porta da frente. Eu entrei pelo concurso público, muito embora, eu te falei, esse ecossistema do Porto de Santos, que a gente chama de stakeholders, tem mais de 1.000 empresas no Porto de Santos, cara. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade pós-graduação em gestão portuária, na Unisanta, eles fizeram esse tour aí com visita técnica. Nós descemos no terminal da Deep World, que opera com container e celulose, para conhecer a operação dos caras. Meu, é muito legal, é muito moderno. Inclusive lá, a parte de celulose da Deep World já está sendo automatizado. Porque a celulose, o cara manuseia ela no joystick, ela sai do armazém e vai num trilho assim aéreo até próximo do navio. Aí quando chega lá no navio, tinha 2 estivadores e um funcionário. É um bem bolado que eles fizeram com o Ogmo lá, para poder chamar alguém do Ogmo e ter um funcionário. Você percebe pelo uniforme, né? Porque o pessoal da Deep World, o uniforme deles é azul e verde. E o pessoal do Ogmo, o estivador, é o uniforme laranja. Aí tu via assim, 3 caras assim, um da empresa e 2 estivadores. Aí eles, dentro do navio, eles arrumavam, faziam a estivagem da carga. Né? A estivagem da carga. Mas você vê, a celulose sai de dentro do terminal com o joystick. Então assim, sendo automatizado. Sim. Então assim, é muito legal você presenciar isso. Eu vi isso, cara. Falei, cara, que legal, meu. Então assim, o Porto, ele está crescendo muito. E outra, assim, hoje, pelos investimentos que estão já está em vista, o Porto vai crescer muito mais. Que nem o nosso terminal de passageiro. Onde o Porto encontra o turismo? No navio de passageiro. Sim. Porque navio de passageiro não é carga. Só que nós temos um problema. Nós temos
um terminal de passageiro, que é o Concais. E detalhe, ele já está saturado. Você sabe quantos metros tem o berço do Concais? Não. 290 metros. É grande, né? É. Você vê que quando o Porto inaugurou, os primeiros metros de cais tinha 260. Eu gosto desses números. É legal. Eu gosto. 1892, inauguração da Companhia Docas de Santos. O cais do Valongo tinha 260 metros. Aí foi aquela festa, inaugurou o navio lá, tal, que chegou da Inglaterra. Excelente, começou ali. O nosso terminal de passageiro com cais tem 290 metros. Já está Já tá pequeno, já tá né? pequeno. Os maiores navios da MSC não cabem nesse berço. Aí tem que atracar os navios no 31, no 33, lá perto da Marinha. Por isso que eles estão falando de trazer aqui para o Valongo? Com certeza. Porque já não tem mais capacidade ali, já. Não tem mais capacidade. Coisa. Porque, detalhe, quando o navio atraca no Concais, aí você tem uma estrutura. Tem. Quando o navio atraca no 33, lá opera várias cargas lá, inclusive granel sólido. Ou seja, sempre é uma área que com granel sólido tem sujeira, tem poeira. Não é agradável, Então, né? pô, o cara desce do navio passageiro, tá pensando em passeio, aí pisa no paralelepípedo ali, aí entra no ônibus, que é mais ou menos quase uns 900, 800 metros, até ele chegar no Concais. Então, assim, o navio da MSC atraca lá no 33, para poder chegar no terminal da Entendi. Concais. Então, assim, aqui parece que vai ter 4 berços. Recentemente eu vi um vídeo do Porto de Miami. Tava até um vídeo assim acelerado. Meu, são 9 navios de passageiros no Porto de Miami. E isso é turismo. Isso é turismo. Isso é infraestrutura. Por isso que Miami é o que Mas é. é porque o negócio de navio também é meio novo aqui, não é? Meio que assim. Não. Eu não sei dizer a origem disso, mas desde que eu tô aqui no Porto há 15 anos, tem o terminal de Já passageiro. tem 15 anos. Já tem mais de 15 anos. Quando eu entrei já tinha. Porque antigamente Agora, não tinha cruzeiro. na verdade, numa das palestras que eu fui da Codesp, eu vi até uma discussão entre alguns engenheiros, porque eles não queriam investir no navio de passageiro. Por quê? O navio de passageiro, ele gera uma arrecadação menor para o porto e para a prefeitura. Porque assim, todo navio de passageiro, eles atracam das 6 às 7 da manhã e desatraca 18 às 9 horas. Eles só pagam dois períodos de estadia. E eles têm algumas isenções de tarifas. Algumas isenções. Então, como a receita é menor, se você deixar um navio de sal, navio de trigo, ou navio de soja, de açúcar, a arrecadação vai ser muito maior para a autoridade portuária e para a prefeitura. Muito maior. Aí o navio de passageiro vem aqui, gasta, sei lá, talvez 10% do valor que o navio de carga e vai embora. No entanto, tem aquela coisa, o navio de passageiro, uma coisa que eu fiquei surpreso. Eu já vi também RSM para navio de passageiro. Enquanto que o navio de carga tem 20 tripulantes e embarca 2 toneladas de mantimentos, o navio de passageiro, cara, é uma coisa louca, assim, eu vi RSM lá de 10 toneladas de mantimentos, aí sobe 2 pallets só de Eu já vinho. vi sendo carregado. Ai, que Meu, delícia, assim, só de você imagina um vinho. pallet só de vinho e champanhe assim, subindo assim, ó. Deixa eu aqui com a gente. Um Eu pallet já só vi de... sendo carregado. Uma vez que eu estava indo viajar e eles estavam carregando o navio. Então, o navio de passageiro, muito embora eles paguem uma tarifa menor para o porto, eles movimentam muito... Para a economia local é Muito. interessante. Você tem uma né? ideia? Bom, tudo, tem Ó, hotéis. Uma curiosidade. Certa vez eu estava no Atacadão. Eu vi um caminhãozinho da G Pierotti no Atacadão. Aí eu te pergunto, os caras devem ter fornecedores, mas uma necessidade os caras compram aqui mesmo. E olha como é que o mercado é dinâmico. O Atacadão já está construindo uma unidade na Vila Matias, perto do porto. Acho Olha que só. Eu Com vi. certeza eles têm um estudo verificando Sim. de fornecimento de navio que está acontecendo ali, e eles querem deixar uma coisa mais próxima para a logística, para ficar mais... Busca ali, entendeu? Fica mais fácil. Navio de passageiro é isso. Eles, assim, a arrecadação é menor, mas os insumos que eles demandam para a cadeia... Não, movimenta toda a economia. A cadeia, é o que eu falo, hotel, a é cadeia de Uber. suprimento... Outra coisa, a cadeia de suprimento do Porto Santos é muito abrangente. Muita gente que vem de navio Porto de Santos, eles alugam carro, Sim. eles vão passear aqui no Museu Pelé, faz compra no Almoça. centro, vai pro shopping, vai pra praia, volta. Então, assim, eu imagino que a última temporada deve ter movimentado mais de 600 mil pessoas. A temporada 25 e 26. São 600 mil pessoas passando pela cidade. Então, assim, eu entendo que o turismo também ele é um importante propulsor da economia. É a cadeia de suprimento. Então, assim, o porto tem uma importância muito grande, cara. Porque ele movimenta todo o comércio da Baixada. Não é E só tem o carga que portuário. só dá para vir por navio.
Com certeza, né? com Não tem por certeza, onde. com Mas, certeza. bom, ó, nossa, o tempo voa, gente. O tempo voa. Me fala uma coisa. E aí, você pensa assim, você vai se aposentar no Porto, com certeza. Você tem esse plano de um dia sair do Porto? Você ainda é jovem, eu não acho que isso vai ser tão cedo. Na verdade, Você se vê já fora do Porto? na Porque esse dia vai verdade, chegar. eu penso muito no meu futuro, assim, né? Eu imagino que eu estou na minha metade da jornada. Eu penso em trabalhar há mais 15 anos. Engraçado, vamos voltar para a Bíblia? O meu planejamento de vida é 100 anos. Eu posso morrer a qualquer momento, mas o meu planejamento é 100 anos. Meu, às vezes eu estou lendo a Bíblia, e aí eu vejo alguma história assim na Bíblia, aí eu paro e fico orando assim, poxa Deus, que legal isso aqui. Certa vez tem um texto da Bíblia muito interessante, no livro de Josué, que fala que Caleb, aos 85 anos de idade, falou para Josué que ele estava pronto para a guerra e que ele estava tão forte aos 85 quanto aos 40. Aí eu paro assim de ler a Bíblia assim, Senhor, derrama sobre minha vida uma porção dessa virtude de Caleb, Senhor, para eu chegar aos 85 anos forte que nem Caleb. Então, assim, eu penso em trabalhar no Porto de Santos mais uns 15 anos, e como eu estudo bastante educação financeira, né, tenho me dedicado bastante a isso, eu quero, assim, no futuro, como eu sempre trabalhei demais, qual é o meu planejamento? Com o tempo, eu quero começar a desacelerar o meu tempo de trabalho e poder investir um pouco mais na minha família, em tempo de lazer. Hoje eu consigo me organizar, pelo menos umas 3 vezes por ano, pego a família, vou para uma pousadinha, uma piscininha, para poder ter um tempo de lazer também. Eu trabalho bastante, mas também gosto de investir muito tempo na minha família. Eu acho que a gente Você tem que... tem filhos? Tenho 2 filhos. Então eu acho que é importante você ter esse equilíbrio, entendeu? Sim. Mas eu pretendo, se Deus assim permitir, trabalhar no Porto mais uns 15 anos. Então, ele fala muito de Bíblia, de Deus, então aqui você vai entender por quê. Qual é o nome das suas redes sociais? Deixa aí o endereço. Administrador cristão. Sim. Foi interessante quando eu me formei na faculdade, eu queria fazer alguma coisa assim nas redes sociais, primeiro no Orkut, aí depois no Facebook. Falei, poxa, eu sou profissional cristão. De alguma forma, eu quero levar a minha fé para o meu dia a dia de trabalho. E aí, quando eu me formei em ADM, eu criei as minhas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, Administrador Cristão. Aí eu publico versículo, louvor, vídeo do Porto, essas coisas. O pessoal curte bastante os vídeos dos navios. Eu vi também, vi mais que um até. Eu falei, olha que interessante, O pessoal gosta. ele posta vídeos. Eu quase até compartilhei, falei, eu preciso pedir para ele para compartilhar, mas eu achei Pode bem compartilhar, tudo interessante. aberto, nas redes sociais tudo aberto. Bem interessante. Bom, Edelso, a gente já está terminando. Eu queria que você deixasse aqui alguma palavrinha para quem pensa, ou para quem está no Porto, ou para quem pensa em ir para o Porto. Deixa uma mensagem. Eu quero deixar uma mensagem final de otimismo para que todas as pessoas que pensam em trabalhar no Porto estuda, se prepara, que tem mercado para você. Mas quero deixar uma mensagem também um pouco mais especial, como vocês já perceberam, eu sou cristão. Então é uma mensagem que é muito forte para mim. Anota aí. Estes, pois, que ouvem as minhas palavras e praticam, será semelhante ao homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos, os rios e bateram sobre essa casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, será semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos e os rios e bateram forte sobre essa casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Boa noite. Uau! Gente, olha, eu quero agradecer se você ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu aprendi muito, viu? Aprendi muita coisa. Eu gostei bastante. Eu espero que você também. Agora eu vou fazer mais um pedido antes de encerrar. Curte, comenta, compartilha, sugere outros entrevistados. Eu vou atrás, deixa aí o contato, eu vou ficar muito feliz. E não deixa do like, por favor. Outra coisa que eu sempre esqueço de falar. Eu olho nos relatórios do YouTube e, tipo assim, 60% das pessoas que veem os vídeos não se inscrevem no canal. Me dá essa moral. É só isso que eu peço. E até a próxima. Obrigada.